João! O assunto hoje ainda é o Campeonato Brasileiro, principalmente depois do que aconteceu na noite de ontem no estádio Newton Santos, o Engenhão. E é exatamente o motivo desse nosso bate-papo aqui a partir de agora. Galera, que jogo incrível! Esse jogo ontem no Newton Santos. Botafogo abriu 3-0 e aí levou uma virada de 4-3. O Palmeiras mostrando uma força muito grande, voltando aos seus melhores momentos da era Abel Ferreira e com o menino Endrick botando a bola debaixo do braço, falando: dá a bola em mim que eu resolvo. Endrick, o seu primeiro momento de gente grande no futebol foi ontem no estádio Newton Santos, mostrando realmente que esse menino ele é muito especial e tem tudo para se tornar um grande jogador. Muito novo, né? Apenas 17 anos, muita coisa por acontecer, mas ele é um talento extraordinário. O Botafogo está reclamando de desfavorecimento. O John Textor vem, discute com o Abel Ferreira, reclama abertamente dizendo que a corrupção que precisa acontecer é uma renúncia do presidente Edinaldo Rodrigues. Galera, na boa, eu acho o seguinte: a partir do momento que você denuncia, você tem que ter a prova. Se você lança no ar isso sem ter provas, isso pega muito mal. Isso depõe contra o campeonato, isso depõe contra todo o futebol, isso depõe contra o próprio Botafogo. O Botafogo está perdendo o campeonato brasileiro mais ganho de todos os tempos. Ele fez um primeiro turno surpreendente, abriu uma vantagem extraordinária e depois, por incompetência própria, o Botafogo está perdendo esse campeonato. O Botafogo ele começou a desandar depois que o Luiz Castro foi embora. Aí veio o Caçapa, que manteve o bom trabalho. Aí chega Bruno Lage. Aí começa o problema do Botafogo. Quando o Bruno Lage chega. Ele quis mexer num monte de coisa, quis colocar jogadores em posições diferentes, mudou a escalação. Aí veio a eliminação da Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. E depois o jogo que desarrumou o Botafogo totalmente. A partir do momento que o Botafogo perdeu para o Flamengo no Engenhão e que após o jogo o Lage vai para a coletiva e diz que está colocando o cargo à disposição, a partir daquele momento o Botafogo se perdeu completamente. Os jogadores não gostaram daquilo, depois daquilo não se entenderam bem com o Bruno Lage, o time teve uma sequência de resultados ruins, né, culminando naquele jogo em que ele deixa o Tiquinho Soares no banco e o Botafogo empata com o Goiás 1-1. E aí os jogadores se reúnem com a diretoria e dizem, com o professor aí não está dando certo não. E aí a diretoria vai e tira o Bruno Lage. Aí mantém o Lúcio Flávio, né, que estava ali na comissão técnica, mantém o Lúcio Flávio como treinador. Um desejo dos jogadores. Mas, gente, se você pegar os números, o Botafogo não vence uma partida em casa desde o dia 27 de agosto, quando venceu para o Bahia por 3-0. Depois desse jogo, o Botafogo não venceu mais no estádio Newton Santos. O Botafogo venceu fora de casa, venceu o América Mineiro, venceu o Fluminense no Maracanã. Mas no Engenhão, o Botafogo não vence há 2 meses. Aí vieram resultados ruins, a derrota para o Flamengo, o empate com o Atlético Paranaense, a derrota para o Cuiabá. O Botafogo teve uma chance, antes do jogo do Palmeiras, de fazer 6 pontos em casa e fez 1. Ontem estava vencendo por 3-0. O Palmeiras fez um gol e estava 3-1 e o Tiquinho Soares perdeu um pênalti. O Botafogo está sendo incompetente.
E pega mal esse negócio de ficar jogando desculpa. A pior coisa do ser humano é não reconhecer os próprios erros e tentar justificar as suas falhas apontando falhas dos outros. Ah, existe um esquema para o Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro. E, gente, a partir do momento que se tiver uma prova quanto a isso, venha a público e fale e mostre a prova. Eu gostaria de saber qual é o interesse que se tem do Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro. Alguém pode me dizer? Qual é o interesse? O Botafogo está sendo incompetente. Não é CBF, não é esquema de arbitragem. Ok, a expulsão do Adrielson ontem foi discutível? Até acho que foi. Até acho que foi. Mas e a derrota para o Cuiabá? E o empate com o Atlético Paranaense? E o empate com o Goiás em casa? E a derrota para o Flamengo em casa? Também foi esquema? O Botafogo sentiu a pressão de estar perto de conquistar um título que não ganha há quase 30 anos. É isso. A gente tem que parar com essas coisas de dizer que quem ganha e perde, tem um esquema para favorecer, tem um esquema para prejudicar. Isso é de uma irresponsabilidade brutal. Para fazer uma acusação dessa, você tem que ter provas. Provas. E aí é que eu falo. O Botafogo está começando a arrumar uma desculpa para perder um campeonato que era dele. E este apresentador, narrador aqui, disse, inclusive, neste canal várias vezes que o Botafogo já era o campeão brasileiro, porque em determinado momento ele abriu uma vantagem de 12 pontos. O Botafogo ainda pode ser o campeão brasileiro. Ele tem 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras e tem um jogo a menos, que é um jogo difícil, contra o Fortaleza lá. Mas o Botafogo ainda tem a vantagem. Mas, sinceramente, o Botafogo perdeu inteiramente a confiança. Perdeu a confiança o time, perdeu a confiança a torcida. A torcida do Botafogo hoje acredita no time do Botafogo? Eu acho que depois de ontem não, né? Aliás, antes de ontem já vinha duvidando. Então, gente, é importante fazer uma autocrítica, né? E reconhecer. O Botafogo está perdendo um campeonato para quê? Para a sua própria incompetência. O Botafogo abriu uma larga vantagem. E quando eu digo própria incompetência, a vinda do Bruno Lage não deu certo. Jogadores que estavam muito bem caíram de produção. O Tiquinho Soares, depois da lesão, não voltou a ser o Tiquinho de antes da lesão. O Eduardo caiu de rendimento. O Lucas Perry tem falhado bastante, goleiro que salvou o Botafogo em várias partidas no campeonato. Então, é melhor fazer uma autocrítica, hein? Do que ficar jogando desculpa nos outros. Existe um esquema, existe uma corrupção. O John Textor tem que provar isso, pô. Se ele fala isso sem ter provas, é de uma irresponsabilidade absurda. O Palmeiras ontem foi extremamente competente e se aproveitou da incompetência do Botafogo e virou o jogo. Mesmo com 10 jogadores em campo, o Botafogo vencia por 3-1 e teve um pênalti ao seu favor. E mesmo assim desperdiçou. Com um grande jogador do time, com um grande ídolo da galera, que é o Tiquinho Soares. Então, minha gente, é isso aí. O campeonato realmente está inteiramente aberto e por incompetência do Botafogo. O Botafogo está sendo incompetente. Tem erros de arbitragem? Existem erros de arbitragem. Mas todos os times, em um determinado momento, eles são ajudados ou prejudicados pela arbitragem. E o Botafogo está focando nos erros de arbitragem para tentar encobrir a sua incompetência dentro de campo, e a galera está indo neste embalo.